Olá, meus amores, meu especial bom dia, essa turma linda do meu primeiro ano. Muitos de vocês já vêm com a gente desde o sexto, outros chegaram agora e a gente teve que se separar. Mas é uma separação momentânea, né? Por uma justa e boa causa. Logo, logo estaremos todos juntos, nos abraçando, nos querendo ainda mais bem, tá? Porque esse distanciamento social só veio valer mais para a gente dar valor às coisas e às pessoas. A gente vai dar início agora ao nosso conteúdo, que é a história da arte. Ok, pessoal? Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula virtual. A história da arte. A arte ela é vista como a área do conhecimento que aborda as diversas manifestações artísticas do ser humano ao longo de sua trajetória no planeta. Podemos dizer que tais manifestações se dão por meio da dança, música, teatro, artes visuais e outras expressões que têm a intenção de transmitir emoções, ideias e visões do mundo. E vale salientar que nós, como seres humanos, né, somos a melhor e mais bela arte, tá? Feita por Deus. A arte está relacionada às primeiras formas de expressão humana, e dependendo do local e momento histórico, se manifestou de diferentes maneiras. Importante ressaltar também que esse campo do saber está em constante construção, não sendo estático, mas sim arquitetado a todo momento pelas diversas demonstrações artísticas que surgem na sociedade. Antropólogos e historiadores utilizam a arte como uma poderosa ferramenta para o entendimento dos povos, culturas e organizações sociais. Para tornar nossos estudos e compreensão mais acessível, a arte foi, então, organizada por períodos, movimentos e vertentes. Vejamos agora como a história da arte, sobretudo ocidental, foi classificada. A arte no período pré-histórico, ou seja, antes da invenção da escrita, o ser humano já produzia a arte pré-histórica. Tudo o que sabemos sobre essas civilizações foi descoberto por pesquisadores através da análise de objetos e pintura desses povos. Esse período da humanidade foi bastante longo e, portanto, dividido em 3 fases. Paleolítico inferior, a 500 mil anos antes de Cristo, Paleolítico superior, 30 mil antes de Cristo, e o Neolítico, 10 mil anos antes de Cristo. Foi na época do Paleolítico superior que se descobriu as primeiras expressões artísticas, como a arte rupestre, das cavernas de Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha. A Vênus de Willendorf é uma estatueta da época paleolítica, datada de aproximadamente 28 mil anos antes de Cristo. Arte no período paleolítico, na idade da pedra lascada, designa a arte produzida durante o período da pré-história, conhecido junto ao Neolítico de idade da pedra. Muitas vezes, né, a gente se relaciona com a pessoa, quando eu falo se relacionar, é falar, não é? A gente diz assim, parece que você é da idade da pedra lascada, idade da pedra. Por quê? Porque as pessoas, essa pessoa na qual a gente se refere, tem pensamentos contrários a gente, não é? Não atende às mudanças que o mundo está se levando. Então a gente fala assim, ou seja, da idade da pedra. Essa idade ela abrange desde o surgimento da humanidade, por volta de 4,4 milhões de anos, até 8 mil anos antes de Cristo. Trata-se de um dos maiores períodos da história, sendo, portanto, dividido em Paleolítico inferior, 2 milhões a 40 mil anos antes de Cristo. Paleolítico superior, 40 mil a 10 mil anos antes de Cristo. A arte no período paleolítico é considerada a arte mais antiga da humanidade, majoritariamente desenvolvida pelos povos primitivos, ou seja, são os primeiros povos.
durante o Paleolítico Superior. Note que essas primeiras manifestações artísticas da humanidade foram localizadas por meio de escavações arqueológicas realizadas a partir do século XX, sobretudo na Ásia, África e Europa. Em grande parte, a arte nesse período era produzida nas cavernas, local onde os homens nômades, caçadores e coletores, se protegiam das intempéries dos animais selvagens. No entanto, além das pinturas, eles também produziram objetos decorados e esculturas de formas humanas, sobretudo de formas femininas volumosas, supostamente indicando a fertilidade, feitos com rochas, ossos ou madeira. Acredita-se que as formas femininas eram utilizadas em rituais associados à fertilidade e à sexualidade. Outros tipos de figuras abstratas foram encontradas, por exemplo, riscos e linhas emaranhadas. Quando a gente fala uma figura abstrata, eu posso enxergá-la de um jeito, observar um objeto ali, uma forma, e já o meu colega observar já uma outra condição de figura a ser vista. Arte no período neolítico, que é a idade da pedra polida, é a arte produzida no segundo período da pré-história, que abrange desde 8.000 a.C. até 5.000 anos antes de Cristo. Note que a chamada Idade da Pedra, ela compreende o período do Paleolítico e o período Neolítico, uma vez que a pedra era a matéria-prima mais utilizada para a produção de ferramentas e objetos. No entanto, o período Paleolítico é chamado de Idade da Pedra Lascada, posto que os objetos não recebiam o tratamento dado pelos homens neolíticos. Quais seriam essas características no período neolítico? A arte neolítica aponta para uma maior especialização em relação ao período anterior, o paleolítico. Não somente pelo novo tratamento dado à pedra, ou seja, o polimento e as técnicas de fio de corte, mas por meio da aparição de formas geométricas. Se a gente observar essas esculturas aí em pedra, a gente vê algumas figuras sendo formadas e caracterizadas a partir dessa arte na pedra polida. A partir da invenção da escrita, temos a antiguidade, que vai até as primeiras expressões da arte cristã. Nessa época, as civilizações eram bastante marcadas pela simbologia. Simbologias, mitos. Aí o pessoal fala assim: como que surgiu Roma? Como que surgiu o Brasil? Que característica leva a gente a denominar o Brasil? Então, algumas dessas características e simbologias, algumas como mitos, caracterizam uma determinada época da situação da cidade, do país. O mito da fundação de Roma, a gente tem aí, pessoal, os gêmeos Rômulo e Remo, né? Que foram abandonados em um cesto nas águas do rio Tibre. Eles foram salvos por uma loba que os amamentou e os viu crescer. Adulto, o que foi que aconteceu? Rômulo matou Remo e em seguida fundou Roma, 8 séculos antes de Cristo. Então, a simbologia que caracteriza a construção de Roma foi esse incidente desses dois irmãos gêmeos terem sido jogados, né, largados em um rio Tigre, foram recolhidos por essa loba que cuidou deles, não é? Então, às vezes, o próprio animal se torna mais racional que o próprio homem animal. A arte medieval, ela foi produzida durante a Idade Média, entre os séculos V e XV. Nesse período, a Igreja Católica ditava as regras na Europa. E toda a produção artística estava ligada à religiosidade. Quem mandava? A Igreja Católica.
Qualquer obra que tivesse de ser feita teria que ser voltada para a religiosidade, tá? Então, essa arte medieval dessa época, ela se divide em três partes, que é a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica. Aí nós temos uma pintura medieval, ela data de 1308, é a têmpera sobre madeira. A gente observa aí as roupas, não é? Os santos aí em representação a quem mandava na época, né, medieval, que era a Igreja Católica. Então, toda a arte nessa época devia ter como simbologia a religiosidade. A arte bizantina, ela já é uma arte cristã, que surge no período em que o cristianismo passa a ser reconhecido como religião. Jesus, considerado uma ameaça para o Império Romano, ele foi perseguido e morto pelos romanos. Após sua morte, seus adeptos se escondiam em catacumbas para rezar, pois continuaram sendo perseguidos até que, em 313, o imperador Constantino outorgou Edito de Milão, que proibia a perseguição aos cristãos. E então, o cristianismo começa a crescer. Surgem assim as igrejas cristãs e um novo estilo de arte, a arte bizantina. Essa figura aí ao lado, pessoal, nos mostra uma pintura paleocristã da catacumba de Santa Priscila, na Roma, no século II. Bonita, né? A gente não teve como viver essa época, porque a gente de verdade não é dessa época, mas se a gente observar a riqueza das mãos, né, e do próprio pensamento do homem, e retratar o que se viu, não é, a partir dessas figuras que os arqueólogos pesquisam e acham, não é, essa constante mudança na arte, nas cores. Então, hoje, tudo que a gente vê é arte. Você é uma bela arte. Aí a gente vem para a arte paleocristã e a arte bizantina. A bizantina se contextualiza na parte paleocristã, que tem origem nas expressões artísticas dos convertidos na fé em Jesus Cristo. Aproveitando essa fé, convertido na fé em Jesus Cristo, é o que a gente precisa hoje, não é? Porque essa situação na qual hoje todos nós estamos passando, não é? É a necessidade dele, do homem, criador de toda a vida, não é? Que é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, por mais adepto que a gente seja, estava faltando o principal, que é a fé. E a fé, ela move montanhas, entendeu? Então, é com quem a gente deve se apegar, a Jesus Cristo, independente da tua denominação religiosa. Porque só existe um único Senhor e é Ele. Aproveitando um pouquinho de nossa aula para evangelizar. E evangelizar é preciso, não é verdade? Porque o homem está se lembrando de tudo, menos de Jesus. Então, nessa época da paleocristã, as manifestações eram feitas especialmente através dessas pinturas aí em catacumbas e nos sepulcros. A arte românica, ela já faz referência a um estilo que surgiu durante a Idade Média, mais precisamente na Alta Idade Média, entre os séculos XI e XIII. O termo românico está intimamente relacionado com as influências do Império Romano, que dominou durante séculos quase toda a Europa Ocidental. Quais seriam as características da arte românica? Houve destaque aonde? Na arquitetura, na pintura e na escultura. Se a gente trata de escultura, aí eu deixo uma indagação para vocês. Onde e como o homem pode esculpir? Aonde ele pode representar a sua arte num jeito de esculpir? Hã?
Aí, se a gente estivesse junto agora, aí um falava na madeira, no ferro, não é assim? Então, são formas de mostrar a arte na escultura. Pintura, a gente sabe, vão se usar as tintas, não é verdade? E na arquitetura, nos modelos dos móveis, dos imóveis. Ok, pessoal? Independente disso, nessa característica da arte românica, ela teve mais relevância na arquitetura das construções religiosas. A arquitetura. Na arquitetura românica, podemos destacar alguns elementos característicos, como a horizontalidade, ou seja, as edificações não possuem estruturas muito altas. Diversas igrejas, mosteiros, conventos e catedrais foram construídas nesse estilo. Havia ainda a utilização das abóbadas, que poderiam ser feitas de dois estilos, as de berços e as de arestas. As abóbadas de berço eram mais simplificadas, baseavam-se em uma estrutura em semicírculo chamada arco pleno. Por conta de algumas desvantagens desse tipo de construção, como a pouca luminosidade e riscos de desabamento, foi criado um novo estilo, a abóbada de arestas. Nela, duas abóbadas de berços eram apoiadas sobre pilares em ângulos retos. Aí entra um pouquinho, ó, a matemática, a geometria, com ângulo de 90 graus. Dessa forma, conseguiram criar ambientes melhor iluminados e mais seguros, ou seja, não havia, mas não era mais seguro, né, de desmoronar. Podemos ainda sinalizar outras particularidades, como as paredes grossas. Para quê? Com a segurança, não é? E o interior pouco adornado. O adorno, pessoal, quando se fala adornado, se faz referência a enfeites, não é? Além disso, as plantas das construções românicas tinham formato de cruz e eram construções sólidas feitas em pedra. Essa planta de construção não é uma planta que a gente conhece como vegetal. É o esqueleto daquela construção que é denominado a planta, não é? Elas ainda apresentavam poucas janelas e aberturas. Tinham geralmente uma porta principal, que seria a porta de entrada. Por conta de sua grandiosidade e solidez, foram chamados de quê? Fortalezas de Deus. O que é que caracterizava a gente observando essa figura? Seria as paredes grossas, não é? O formato aí das cruzes, e outra coisa, a única porta principal. Então, ali você entrava, estaria protegido por essas paredes. Por isso, denominaram fortalezas de Deus. Então, Deus sempre em tudo, não é verdade? Arte gótica. Já essa arte gótica, pessoal, foi uma expressão artística da Baixa Idade Média. Ela já vem do século XII e perdurou até o Renascimento. Denominada de arte das catedrais. Bela catedral nós estamos vendo aí nessa foto, não é? Aqui ela vai falar um pouquinho lá embaixo, onde ela foi criada e quem fez. Aí vejam só. Denominada de arte das catedrais, ela era realizada nas cidades. Foi uma reação ao estilo românico e pretendeu rivalizar com os mosteiros e basílicas que eram construídas no campo. Isso porque, nesse momento, as cidades começaram a crescer por conta da economia fundamentada no comércio. Anteriormente, as vivências coletivas que estavam concentradas no campo e os mosteiros consistiam nos locais de desenvolvimento intelectual e artístico. O marco histórico desse movimento ocorreu nas imediações de Paris, quando a Abadaia Real de Saint-Denis foi construída entre os anos de 1137 e 1144. Essa basílica
Ela é considerada a primeira edificação com características da arte gótica, como sua fachada com 3 portais que levam a 3 naves dentro da igreja. Saudade é uma saudade grande de vocês e morreu o boi. Eu queria dizer a vocês que muito bom estar aqui, que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês, que a gente tenha um só pensamento de que tudo isso é só uma fase ruim, não é? Que vai passar. Essas coisas são as chamadas para a gente acordar para a vida, para valorizar tudo aquilo que nos é caro, né? Papai, mamãe, nossos estudos, tá? O esforço de nossos pais. E eu queria dizer, dar uma dica assim para você. Assistiu a aula, anota no médio, né? O ensino médio, vocês não tem mais a gente. Mas vocês podem registrar. E depois deleta o vídeo para não sobrecarregar seu computador. Somente se você tenha mais um irmão, faça uso dessa mesma tecnologia aqui, esse mesmo aparelho. Tá bom, pessoal? Para que a gente pensa no melhor para você. Tá bom? Sintam-se beijados e arrasados por dia aqui. É uma saudade muito grande. Então, meu abraço. Beijo.